Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper, vamos falar sobre a segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, né? Eu costumo fazer aqui os resumos diários, né? Mas esse torneio tem dificultado bastante pelo fato de ser de madrugada alguns jogos e é claro também uma agenda cheia também que eu tô tendo com futebol ao redor do mundo, com automobilismo, então assim, não tem sido fácil, eu sou só uma pessoa, fica difícil gravar tudo, então peço desculpas pelo atraso. Às vezes dou um foco em uns tenistas outros porque são mais notáveis, alguns jogos merecem mais destaque, né? Eu tenho inclusive dando um bom destaque ao Thiago Wilde, novamente ele vira a foto de capa, porque ganhou do Khachanov e no final puxa visualização também, né? Porque tem sido incomum ver os brasileiros se destacar tanto no tênis. É a Beatriz Haddad Maia que vem conseguindo seus momentos, mas aí no tênis masculino de simples o Thiago Wilde vem tendo um ótimo Indian Wells e joga hoje às 3 da tarde, deve passar obviamente na ESPN contra o tenista húngaro Fabian Marozsan, que não é um jogo fácil, vale lembrar isso. O Marozsan já ganhou de Deminauer, já ganhou de Carlos Alcaraz, então não subestimem o tenista húngaro. Então, primeiro falando aí sobre segunda rodada, né, o 32 avos de final, como chamam no torneio aí do Masters 1000 de Indian Wells, a gente teve Francisco Cerúndolo vencendo o Alexander Shevchenko por 7-0, né? O Shevchenko foi abandonar depois. Eu não sei se o Cerúndolo melhorou, se o Shevchenko estava limitado por lesão, mas estava 6-2, 3-1 para o Cerúndolo. É um tenista que precisa de confiança e não vem jogando bem recentemente. Então, a ver aí o que o Cerúndolo consegue fazer para consertar isso, né? A gente também teve Taro Daniel contra Alex de Minaur e vitória tranquilíssima do Alex de Minaur, tá vivendo uma grande fase, 6-1, 6-2, vem de uma grande campanha em Acapulco. Tô curioso para ver o quão longe ele chega nesse torneio, mas vem jogando um baita tênis australiano, né? O Alex de Minaur, o Alger Aliassime, né, teve uma de suas melhores atuações, né? 6-4, 6-1 contra o Lestienne, bom jogo dele, e ele vai enfrentar Carlos Alcaraz na próxima rodada, um tenista que historicamente ele já teve bons resultados, né? Perdeu a última partida entre eles justamente em Indian Wells, mas vamos ver o que vai acontecer. Estou bem curioso para essa partida. Vamos ver se o Alger Aliassime vai conseguir incomodar o Alcaraz como historicamente conseguiu. A gente teve Jannik Sinner contra o Kokkinakis, já fiz um vídeo sobre esse jogo aqui. O Kokkinakis foi brilhante nos 7 primeiros games, né? Jogou tão bem lá, mas depois perdeu os últimos 9. Então 6-3, 6-0 por Jannik Sinner, inclusive o segundo set, 24 minutos. O Sinner não tem muita piedade dele não, né? O Alexander Zverev enfrentou o Christopher O'Connell, um jogo que foi até chato pro Zverev. O O'Connell, inclusive, no segundo set levou a partida para 1h02, né? Mas a verdade é que o Zverev tem uma superioridade técnica incontestável e acabou vencendo o australiano por 2-0. A gente também teve Andrei Rublev contra Andy Murray. Primeiro set do Murray muito bom, ele até jogou bem, igualou bastante o nível, 1h06 de primeiro set, e teve até acho que 7 point, mas não aproveitou. E aí o Rublev foi lá, fez um 7-3 no tie-break, 7-6 no primeiro set, 6-1 no segundo, aí não aguentou a intensidade o Andy Murray, uma pena para ele, né? A gente também teve Stefanos Tsitsipas contra Luca Pouille, vitória tranquila do Tsitsipas, 6-3, 6-2, é outro tenista que precisa de confiança, vai enfrentar o Francis Tiafoe na próxima rodada, bem curioso para ver como ele encara esse desafio, né? A gente também teve Fabian Marozsan contra o Nicolas Jarre, vitória do Marozsan de virada, chegou a estar quebra atrás no segundo set, mas foi crescendo no jogo contra o chileno e conseguiu a virada, né? Primeiro set 6-3 para o Jarre, depois 7-5, 6-4 para o tenista húngaro. Então, boa vitória do Marozsan, que é o oponente de Thiago Wilde. Ben Shelton venceu Jakub Mensik, né? O tenista tcheco, jovem, que tem chamado a atenção, foi finalista em Doha, acabou sendo derrotado aí pelo Ben Shelton. 6-4 no primeiro set para o Mensik, mas depois o Shelton virou 6-3, 6-4, boa vitória para o tenista americano. A gente teve Talon Griggs por vencendo o Yannick Hanfmann por 2-0, 6-3, 6-3. Boa vitória para o tenista húngaro. A Jiri Lehetka venceu o Brandon Nakashima por 2-1. É o último dos cabeças de chave, número 32, Lehetka. 3-6, 6-3, 6-4. Depois que pegou o ritmo da quadra, conseguiu vencer o tenista americano. Carlos Alcaraz, olha, um jogo maluco, né? Porque o primeiro set duríssimo, nível muito alto dos dois. Vitória do Arnaud no primeiro set com 7-6, com 7-5 no tie-break. O ponto que ele faz para fechar o set, fantástico. Mas depois disso, o massacre do Alcaraz, né, que levou menos tempo nos 2 sets seguintes do que no primeiro, 6-0, 6-1, grande vitória de Carlos Alcaraz. Vamos ver agora contra o Félix Auger-Aliassime, não é uma chave fácil para o tenista espanhol. Alexander Bublik venceu o Chang por 2-0, né? O Bublik é isso, né? Quando tá com vontade de jogar, ele consegue atuações muito boas e fez um 6-4, 6-1 para cima do tenista chinês.
Jan-Lennard Struff venceu o Borna Coric por 2-1. Ele perdeu o primeiro set 7-6 no tie-break, mas depois ali ele teve um 6-2 e no último set, no tie-break, né, ele conseguiu uma vitória em 11-9 no tie-break. Então, vitória duríssima, teve que salvar match points contra o Coric. Deixa eu ver aqui, foram 3 match points que ele salva, pelo menos ali no tie-break, não sei se teve antes, né, porque às vezes tem essa possibilidade, mas uma boa vitória aí para o Jan-Lennard Struff. E o Thiago Wilde, que ganhou dele, Karen Khachanov. Vamos lembrar que o Khachanov ganhou torneio esse ano, ele ganhou a ATP 250 de Doha, teve uma apresentação muito sólida durante todo o torneio, e o Thiago Wilde só teve que encarar um breakpoint a partida inteira, foi muito sólido, foi impressionante o que ele foi capaz de fazer. Eu fiquei bem impressionado porque esse era um jogo que eu tava achando assim, caramba, né? Como que o Thiago Wilde vai resolver isso? Mas ele resolveu bem, né? 6-1, primeiro set incontestável. E no segundo set ele conseguiu ali uma apresentação fantástica, vencendo aí o Khachanov com 7-5. Então, vamos ver, né? Tá jogando muito bem aí o Thiago Wilde. Agora contra o Fabian Marozsan, não deve ser um jogo fácil, cada jogo a sua história, né? Porque ele ganhou do 15 do mundo, quem vai ganhar do Marozsan, porque cada jogo tem histórias diferentes para serem contadas. A gente teve o Francis Tiafoe vencendo o Dusan Lajovic em 2-0, duplo 6-3. Não foi um jogo muito difícil, né? Eu esperava mais do Lajovic, mas o Tiafoe, quando ele está confiante, joga muito bem. Aí a gente teve o Hugo Humbert vencendo o Gibson por 2-0, 6-4, 6-4. Boa vitória do Humbert, que faz grande temporada. Adrian Manarino venceu o Machak por 2-0, 6-1, 6-2. Assim, o Machak que havia eliminado o Wawrinka, né? O Cameron Norrie venceu o Lorenzo Sonego por 2-0. Norrie fazendo um duplo 6-4. O tenista que está precisando recuperar sua confiança. O Holger Rune nem precisou jogar, né? Porque o Raonic ganhou a partida de abertura e desistiu, né? Fisicamente tem sido complicado aí para o Raonic, né? O Etcheverry acabou desistindo e foi substituído pelo Luca Nardi, pelo que tudo indica aqui, que venceu o Xinzheng Zhang por 2-1, né? E boa vitória aí, né? Tipo, uma atuação muito boa ali por parte do Nardi. 6-3, 3-6, 6-3. O Zhang não é um tenista fácil de se derrotar. Arthur Fils venceu Alejandro Davidovich Fokina, 6-3, 6-4, tentando recuperar a confiança também. O Grigor Dimitrov teve um trabalho contra o Alexander Miller no primeiro set, mas conseguiu a virada, 7-5, 6-2. Bogru, que faz bom ano também. O Taylor Fritz ganhou do Tabilo por 2-0, 7-6, 6-2. Fritz defende quartas de final nesse torneio. O Baez venceu o Fonini por 2-0, 7-5, 6-3. O Fonini voltando aí, não sei por quanto tempo, mas o Baez vive também um grande momento no seu tênis, né? Lorenzo Musetti ganhou de Denis Shapovalov por 2-1. Shapovalov chegou a ter esse jogo na mão, tava com 4-2 e acabou levando a virada, né? Mas esse é o mental Shapovalov clássico. Esse é a batalha dos dois tenistas talentosos que não sabem aproveitar seu talento, né? Um belo jogo de tênis, muito lindo de se ver. Batalha de backhands com uma mão, né? O Shapovalov canhoto, o único one-handed backhand, né? Que assim chamam, né? Backhand com uma mão de canhoto que eu conheço no tênis, né? E o Musetti aí vencendo. São tenistas assim que eu gosto de ver, mas não me empolgam, né? Tipo, eu esperava mais, né? O Musetti parecia que ia decolar antes e não decolou. O Djokovic ganhou do Aleksandar Vukic, né? Ele tem um nome diferente, né? 6-2, 5-7, 6-3, claramente sem ritmo. Não sei se ele gostou muito dessas quadras mais lentas, mas de qualquer maneira, um Djokovic que vai precisar melhorar se quiser mais nesse torneio. Não acho que o Luca Nardi vai eliminar ele, né? Mas eu acho que o Djokovic, obviamente, no momento vai ter que enfrentar os caras mais fortes, né? E aí fica a dúvida de como vai enfrentar. A tendência é que ele melhore com o passar do torneio. Sebastian Korda atropelou o Roman Saufilin, bela vitória por 2-0, 6-4, 6-2. O Tommy Paul venceu o Mikkelsen por 2-0, 6-2, 6-2, bela vitória do Tommy Paul. O Casper Ruud venceu o Klein também por 2-0, 6-4, 7-6, um jogo mais duro do que eu imaginava, mas o Ruud vence, vem conseguindo grandes vitórias em quadras duras esse ano. Gael Monfils venceu o Hubert Hurkacz, falei desse jogo mais cedo, fez um primeiro set de almanac 6-0, no segundo set 7-6 e no terceiro 7-6 para o Hurkacz e no terceiro 6-2 para o Monfils. Monfils jogando um baita tênis e vai avançando nos torneios, vai conseguindo um ano muito bom. E o Daniil Medvedev venceu o Roberto Caballas Baena 2-0, 6-2, 6-3. Esse vai ter um trabalho na segunda rodada enfrentando ele, nada mais, nada menos que Sebastian Korda. A gente tem hoje, né, às 3 da tarde, né, o Tiafoe contra o Tsitsipas, esse jogo pela terceira rodada. Thiago Wilde vai enfrentar o Marozsan, Alexander Bublik enfrenta o Alex de Minaur, Félix Auger-Aliassime vai enfrentar o Carlos Alcaraz,
o Andrei Rublev vai enfrentar o Jiril Heshka, o Alexander Zverev enfrenta o Talon Grigspor, Ben Shelton enfrenta o Francisco Cerúndolo. São jogos que acontecem hoje e amanhã. E passando também para a madrugada, sempre lembrando, Djokovic enfrenta Luca Nardi, o Lorenzo Musetti enfrenta o Roger Rune, Arthur Fils enfrenta o Casper Ruud, Manarino enfrenta o Dimitrov, o Taylor Fritz enfrenta o Baez, o Tommy Paul enfrenta o Humbert, Cameron Norrie enfrenta o Gael Monfils e o Daniil Medvedev enfrenta o Sebastian Korda. Curioso para ver como esses jogos vão ser definidos, mas esses são os jogos que vão acontecer nesta fase de terceira rodada. Para vocês, quem avança? Eu quero saber o palpite de vocês. Então, por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.